Kellen, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uninter, e o nosso estágio ele está no momento diferente, ele está via EAD pela situação do Covid que estamos enfrentando no momento. A nossa aula que a gente preparou hoje, ela é para o primeiro ano, a competência dela ela é das Ciências da Natureza. O conteúdo que a gente vai trabalhar são emoções, o corpo fala. Então, a gente vai passar, o objetivo dessa nossa aula é compreender os sentimentos que a criança vive, que a criança presencia. Então, é identificar com a criança vários sentimentos que a criança vive no momento. E que o corpo, ele expressa os sentimentos que a gente está vivendo. Se a gente está angustiado, a gente está de uma forma. Se a gente está alegre, a gente está de outra forma. Se a gente está triste, a gente está de outra forma. Se a gente está com raiva, a nossa expressão é diferente. Então, é que a criança consiga identificar, através das expressões faciais, do movimento do corpo, os sentimentos de cada um. Então, a nossa primeira atividade é mostrar para o aluno isso, que o corpo fala, que o corpo mostra pra gente quais são os sentimentos. O objetivo, então, é levantar o conhecimento trazido da turma. Então, a gente vai fazer com que eles tragam de casa o que eles conhecem sobre esses sentimentos. As formas da expressão, que como a gente vendo, a gente consegue identificar esses sentimentos. Então, a gente pode colocar todos esses sentimentos que cada aluno vai falando na forma de um cartaz, na forma no quadro. Cada sentimento que a criança vai falando, a gente vai apontando para eles os sentimentos que eles falaram. Para que não haja tantas repetições, para que eles consigam visualizar o que a gente está falando. E a segunda atividade que a gente vai propor é que, depois que a gente apresentar toda essa parte deles trazerem o conhecimento que eles têm em casa, a gente vai fazer um dos sentimentos que eles mais vivenciam, né? Que até para eles entenderem esse sentimento, que é o sentimento do choro. Que é chorar, que o chorar ele não remete só à tristeza, ou ele remete só àquilo que é ruim. Não, o choro ele remete nós a pensarmos de várias formas. A gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, a gente chora de emoção, a gente chora de alegria. Então, a gente instiga eles bastante o que o choro representa para eles. Por que eles choram? De que forma que eles choram? O que faz com que eles chorem? Aí, depois que a gente vai fazer essa instigar deles, o que para eles é esse sentimento, quando choramos, o porquê choramos, de que forma choramos, a gente vai passar para eles um videozinho. Um vídeo que vai ilustrar o que é o choro. Ele vai demonstrar para a criança as formas com que a gente chora, o porquê. Ali vai dizer, então, que o choro vem que a gente pode chorar quando a gente está com dor, quando a gente está triste, quando a gente está emocionado, quando a gente está alegre, uma dor. Então, esse videozinho, ele vai demonstrar para a criança um compreendimento visual do que é o choro. Vai mostrar também como se forma o choro, da onde que vem o choro, que é tudo uma questão fisiológica. E aí a criança vai poder compreender essa situação do choro. Lolita, eu vou me embora para sempre. Oh não, Sérgio Afonso, não me abandone. Kika, por que você está chorando, minha filha? Eu
queria que a Lolita ficasse com o Sérgio Afonso. Uau! Não chore, Kikinha. É só um filme. Mamãe, de onde vem o choro? Dos seus olhinhos, filhinha. É triste, viu? Ninguém entende as minhas perguntas. Uau! Não chore não, Kika. Eu entendo. Você chorou porque ficou triste. Tudo porque você me abandonou, Sérgio Afonso. Não fique assim, meu amor. Eu estava nervoso. Na verdade, eu te amo. Eu também te amo, Sérgio Afonso. Ué, e agora? Por que eu estou chorando? Porque você ficou feliz, Kika. O choro é uma reação do nosso corpo para muitas sensações diferentes. Pode ser tristeza, alegria e até Ai! dor. Esse cara pisou no meu pé! A dor já vai passar, Kika. O choro é uma reação natural que nos ajuda a expressar os sentimentos: raiva, paixão, medo, tristeza ou alegria. A primeira coisa que um bebê faz quando nasce é chorar. O choro é como o grito e o suor, Kika. São reações que não controlamos. Elas simplesmente acontecem e nos ajudam a passar pelas situações difíceis. Depois do choro, vem o alívio. Ufa, passou! Lolita, eu quero me casar com você. Oh, meu amor. Enxugue as lágrimas, Kikinha. O filme está quase acabando. Ué, mas de onde vem a lágrima? Eu explico. A lágrima vem do aparelho lacrimal. Aparelho lacrimal? Aparelho lacrimal é um grupo de órgãos que fica em volta dos nossos olhos. Nesse aparelho está a glândula lacrimal. É ela que produz lágrimas o dia inteirinho nos nossos olhos. O dia inteiro? Quer dizer que a gente nunca para de chorar? A gente nunca para de produzir lágrimas, Kika. São elas que lavam, protegem e lubrificam os nossos olhos. Eles estão sempre molhadinhos de lágrimas. Quando a gente chora, a produção de lágrimas aumenta muito. E aí, elas escorrem pelos nossos olhos e até pelo nariz. Que emocionante! Então eu os declaro marido e mulher. Por que você está chorando, Kika? Estou chorando de felicidade, mãe. Afinal, a Lolita casou com o Sérgio Afonso. Aí eu precisei expressar a minha emoção e não pude controlar as lágrimas que meu aparelho lacrimal produziu e que, além de lavar, proteger e lubrificar os meus olhinhos, ajudaram a me deixar aliviada e feliz. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria e sensibilidade? Se eu contar, você não vai acreditar. Chega de choradeira e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Se a criança assistir esse vídeo, você vai ter condições de perguntar para ela de que forma o nosso corpo pode se expressar, se todas as pessoas se expressam da mesma forma. Não deixe que eles respondam ainda nesse momento. Faz com que eles reflitam, que eles pensem, que eles... A terceira atividade vai ser mostrar, identificar para as crianças diferentes formas de expressões. Então, eu vou ter uma figura aqui que tem diferentes formas de expressões. De dor, de alegria, de espanto, de tranquilidade, de calma, desconfiança, vários sentimentos. E aí a gente vai mostrar para a criança essa figura. Aí ver se a criança tem a condição de identificar esses sentimentos.
de apontar cada figura os sentimentos que a criança está que a pessoa aqui na figura está vivendo. Se é dor, se é alegria, se é tranquilidade, qual é o sentimento que a figura expressa. A gente mostra essa figura para a criança, dá um tempo para que eles consigam identificar esses sentimentos na figura. Já a nossa quarta atividade, ela é um jogo que a criança vai poder criar. As crianças ainda sentados em grupos, né, 3, 4 crianças, eles vão usar recorte de revista, recorte de jornal, livros velhos, tentando procurar expressões faciais ou corporais das pessoas e identificar esses sentimentos nos quadrinhos. A gente também vai propor que esse momento seja só de observação. Eles vão observar nessas revistas, nesses quadrinhos, nos jornais, esses sentimentos. Depois de tudo separado, depois de tudo organizado, cada grupo vai escolher as suas expressões que eles acharam mais pertinente. Eu não consegui a revista para que eles consigam identificar. Nos livros que nós tínhamos ali para recorte também não tinha. A adaptação desse jogo é um jogo que eles brincam bastante, que é o cara a cara. Que consiste no seguinte: 2 crianças vão jogar esse jogo e aí eles têm que, pelas características da pessoa, ele vai o adversário vai falando e o outro aluno vai ter que identificar qual é a pessoa que eles estão falando. Ele tem cabelo comprido, a pessoa tem cabelo comprido, usa óculos, e aí ele já vai ter condições de descartar os outros que não têm essas características, até que fique apenas uma opção para ele e ele consiga identificar quem é a pessoa. Para isso, eu consegui pesquisar algumas imagens e que tem essa condição da gente fazer. Procurei, pesquisei e imprimi. Então, o nome da pessoa, eles vão colocar o nome que eles quiserem. A Laura, ela tem cabelo vermelho, né? Ruiva. Ela tá de blusa tal. Então, cada identificação que a criança fizer dessa pessoa, o adversário vai ter condições de eliminar. Se ele acertar, é ponto dele. Se ele não conseguir acertar, é porque as características foram tão fortes que ele não conseguiu identificar. Então, esse jogo a gente pode, ali nos 4, se divide. Se eles conseguirem achar dentro das revistas, dos jornais, ótimo, perfeito. Eles vão identificar e eles vão organizar. Se eles não conseguirem nessa procura, nessa pesquisa, aí a gente tem outras formas de fazer. É um jogo bem legal, as crianças adoram e vai continuar trabalhando as expressões faciais ou corporais. Certo, pessoal? Obrigada!